dos 200 anos do Congresso Nacional de impor mudanças e vetos ao conteúdo do livro Independências do Brasil, que seria publicado pela editora Câmara dos Deputados. Segundo os organizadores da obra, uma das exigências foi a substituição da expressão ditadura militar por regime militar, nas referências ao período iniciado em 64, entre outras coisas, Aidan. Aí é preciso perguntar para esses deputados da tal comissão editorial, né? Da Câmara dos Deputados. O Senado também tem uma. Mas perguntar, porque a editora da Câmara queria publicar o livro. Estava tudo certo, Ronald. Tudo certo. Livro concluído, né? E aí, de repente, a comissão se transforma em censora. E é preciso perguntar a esses deputados: foi ditadura ou não foi? Vocês acham que não? E parece que também incomoda esses caras o relato sobre tortura. Mas o que é que os incomoda? Os relatos ou o fato histórico de que houve tortura sistemática como prática de Estado, como política de Estado? Tortura, desaparecimentos, assassinatos, prisões arbitrárias, prisões sem julgamento, tortura sistemática. O que é que os incomoda? O relato ou o fato de que isso existiu e foi praticado pelo Estado brasileiro, tomado de assalto? Não foi ditadura? Essa é a opinião de vocês? E também se incomodam, Ronald, com trechos da publicação Independências do Brasil, né, o nome do texto. O título está do livro, né, Independências, porque trata de diversos episódios históricos e, por exemplo, a relação do Estado brasileiro com os indígenas. E convenhamos, né? Os gravíssimos episódios na relação do Estado brasileiro com os indígenas e as omissões e as covardias, também isso não gostaram. Então é preciso saber qual a opinião desses distintos deputados. Primeiro, se eles acham se houve ou se não houve ditadura. Regime militar. Foi ditadura ou não foi? Houve tortura ou não houve? Acho que não há muito espaço para tergiversações, né, Ronald? É simples, sim ou não, né? Parece simples, sim ou não, simplesmente. Ô Zaidan, só para a gente fechar, tem uma notícia aqui que envolve brasileiros e cidadão também que é de 70 e outras 4 nações no mundo. A Justiça dos Estados Unidos derrubou o ato do presidente Donald Trump que suspendia vistos de residências lá nos Estados Unidos. Agora o problema, Ronald, é que os critérios continuarão a cargo dos serviços consulares, ou seja, subordinados a Marco Rubio. E esse ato do Trump, do Trump, que ele é o presidente, mas esse ato foi redigido no Departamento de Estado. Então, não será oficial mais. Mas que critérios eles usarão? O que o judiciário falou, escuta, você não pode negar um visto porque o cara é do país A ou país B. Você tem que olhar caso por caso. E não de que país ele é, de que raça ele é, de que povo ele é. A Constituição não permite isso. Então a decisão do judiciário foi óbvia, né? Com base na Constituição dos Estados Unidos. Agora, infelizmente, a orientação por outros caminhos ela vai permanecer, né? Então é preciso que os advogados que representam os solicitantes estejam atentos. Se houver qualquer negativa, sem uma justificativa clara e convincente, eles devem apelar, né? Faltando 30 segundos para 5 horas da tarde. Fala, Manuel. Fala, Caboquinho. Nós temos emoção alviverde? Tem, né? Na derrota e na vitória. Na vitória é mais legal, né? Mas na derrota a gente também solta o verbo. A gente vai estar lá às 8 da noite. Obrigado, viu, amigos, pela lembrança sempre, pela deferência aí. Até amanhã, Ronald, Clara. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece.
Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate e, claro, com a sua importante participação através, do Fala Galera. Guarani acertou em demitir Hélio Cizenando e contratar um Humberto Louser. Qual é a sua opinião? Mande para cá a sua opinião via o WhatsApp 971021493. Na sua opinião, SAF é o único caminho que restou para a Ponte Preta conseguir se reerguer? Opine 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani perde para o Botafogo da Paraíba, demite Hélio Cizenando e anuncia a contratação de Humberto Louser. Com um contrato até o fim do Campeonato Paulista de 2027, comandante chega para sua terceira passagem no Brinco de Ouro. Derrota para o Botafogo adia a classificação do Guarani para o quadrangular final da Série C. Precisando vencer para se classificar, Bugre volta a campo no próximo sábado contra o líder Brusque, pela última rodada da primeira fase da Série C. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Louser aceita redução salarial e acerta retorno ao Brinco de Ouro. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta perde para o Avaí por 2-0 no Moisés Lucarelli e segue sem vencer na Série B. Virtualmente rebaixada, Macaca continua na lanterna isolada da competição. Com semana livre, Ponte volta a campo no próximo domingo contra o vice-lanterna América Mineiro em Belo Horizonte. Em meio à polêmica nos bastidores, Ponte realiza daqui a pouco a assembleia que vai decidir sobre SAF do clube. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria não cumpre promessa de derrubar Transferban, atrasa pagamento e segue sem reforços. E tem as notícias do dia, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Palmeiras acerta a venda do atacante Alan.
ao Manchester City. Clube inglês pagará 40 milhões de euros, 240 milhões de reais na cotação de hoje. O contrato do jovem atacante será de 5 anos e ele dificilmente participará do jogo contra o Santos nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pauta 2. Apesar da derrota para o Lanterna Chapecoense, São Paulo vai manter Dorival Júnior no comando técnico da equipe tricolor. A queda de rendimento no Brasileirão e a proximidade com a zona de rebaixamento não mudaram os planos da diretoria do São Paulo. Pauta 3. Vasco confirmou o jogo contra o Vitória em São Januário, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, após tentativa de levar a partida para o Maracanã. O consórcio Fla-Flu, gestor do Maracanã, negou o pedido do Cruz Maltino, apesar de haver acordo para uso do estádio quando o calendário permitir. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. São 17h06. Direto para o estádio Moisés Lucarelli. Hoje tem uma reunião importante lá no Majestoso. Por isso, Pedro Piscinato ao vivo. Vem direto do estádio Majestoso. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. É isso aí, já estou aqui na frente do estádio Moisés Lucarelli, dia importantíssimo para a história da Ponte Preta. Conselheiros da Macaca vão votar, vão deliberar aí a constituição ou não de uma SAF no clube. Muitas dúvidas ainda, o pessoal achando que neste primeiro momento já será apresentada a proposta aos conselheiros do clube, mas ainda não. Neste primeiro momento, nesta Assembleia Geral Extraordinária, que está marcada para hoje, com a primeira chamada às 17 e a segunda chamada às 17h30, é apenas para os conselheiros votarem sim ou não na constituição de SAF. Caso a maioria aprove a criação de uma SAF no clube, aí sim será marcado uma outra assembleia para aprovação ou reprovação de futuras propostas que possam chegar aqui para a Ponte Preta. Um bom número de conselheiros nesse momento, movimentação intensa aqui no estádio Moisés Lucarelli, um clima ainda bem amistoso, é claro. Pessoal da oposição, pessoal da situação fazendo ali os seus contatos, conversa com um, conversa com o outro, mas um clima muito tranquilo no Majestoso nesse momento, Batistão. Perfeito, então a reunião de hoje é isso, né? Só para votar sim ou não, para mudar o modelo de gestão. E aí uma outra assembleia, aí sim será apresentada a proposta que a Ponte tem de transformar o clube em SAF. Já mais detalhes. São 17h08, está no ar. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Desde 1933, no ar, falando de programação esportiva. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o nosso YouTuberman, ele faz a captação aqui da imagem no estúdio digital da Rádio Bandeirantes e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, manda aí um joinha, manda aí like para nós. E muito obrigado para você que já é assinante. Estamos a caminho dos 66 mil assinantes no canal da Rádio Bandeirantes. E lá no meu canal também, muito obrigado. Você pode fazer a inscrição, é de graça, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Já batemos lá também 12 mil.
estamos a caminho dos 13 mil seguidores. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo é bem rápido, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17 horas e 13 minutos, hoje até 19h30. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Oi, bebê, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, né? Falando a respeito do mercado da bola, o Santa Catarina acertou a contratação do atacante Douglas Coutinho, 32 anos de idade, estava no Chipre, já passou por Atlético Paranaense, Cruzeiro, Ceará e por aí vai. E o Zé Rafael, aquele mesmo que já passou por Santos e Palmeiras, ele foi anunciado pelo Alverca de Portugal. O volante ele estava livre depois que ele rescindiu com o Peixe, Batista. Bem, são 17h14 ou 20 no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, todo o pessoal aí da Band, né? Aqui é o Danilo Soares, Cerqueira César. Para saber para vocês que eu gostei. Eu acho que o Hélio já deveria ter sido mandado embora antes. Mas tem uma coisa que vai resolver, né? Às vezes, acho que resolve de vez. Precisa pagar o pessoal, né? Precisa levantar dinheiro aí, pagar o pessoal. O Guarani entrar no último jogo, tranquilo, só pensando em jogar futebol. Esqueceu tudo que passou. E vida nova que segue. Ou 20 no ar. Boa tarde, Carlos Batista, CH, Tigrão.
Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Aqui é o Leandro Simberg. Por que os jogadores do Guarani, quando vai para a coletiva, vou falar do Guarani, tá? Por que os jogadores, até mesmo muitas das vezes o técnico, vai para a coletiva e mostra para nós, através das perguntas e respostas que é feito para eles, que o ambiente está bom, que as coisas vão mudar, que no próximo jogo tudo vai dar certo. Aí chega na hora lá, nada daquilo que falaram acontece. Principalmente quando o Breno Beretta falou nos Donos da Bola hoje, no meio-dia, que quando o Hélio Cisenano foi mandado embora, alguns dos jogadores comemoraram. Como que o ambiente é bom, como que o Guarani é família, como que o grupo está fechado, se acontecem umas coisas dessas, por que os caras mentem na coletiva? Eles não podem falar a verdade? Bom, já o Breno Beretta vai responder para você, ô Simberg. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos lá, logo a gente resolve isso. Por enquanto, ainda com bastante delay aqui no meu retorno, mas dá pra tocar tranquilamente. Conversei bastante demoradamente com Gil Kleber sobre esse tema e eu sei que ele vai encontrar o caminho para que o Tigrão tenha aquela qualidade, eu e os demais companheiros, no nosso retorno aqui, enquanto a opção é a gente fazer o trabalho remotamente. Dito isso, tá bacana, tá legal, vamos lá. Fala, galera. Hoje, segunda-feira, 24 de agosto de 2026. O Guarani acertou em demitir Hélio Cisenano e contratar Humberto Louser. Por tudo isso que está vindo à tona, fica claro, digo, jogador comemorando, em entrevista do treinador dizendo que quem estiver satisfeito com o Guarani, que faça o jogo da vida contra o Brusque. Então, se ele está dizendo quem está satisfeito, é porque tem alguém insatisfeito. Senão seria isso na coletiva do Hélio pós-derrota lá na Paraíba contra o Botafogo. Então, diante de todo esse quadro que vai confirmando informações que eram passadas nas últimas semanas pelo Breno Beretta, eu acho que o Guarani acertou e teve um erro. Demorou demais. Agora, na última rodada é complicado. Só um jogo. Mas eu acho que o Guarani vai se classificar contra o já classificado Brusque. Então, mesmo faltando um jogo só que não falta um jogo só. Faltam 7 jogos. Ganha um e abre mais 6. Porque, de repente, ia ganhar do Brusque mesmo com o Hélio. Mas como é que ia ser esse bastidor aí? Esse relacionamento, esse ambiente, esse vestiário. Então o Guarani acertou numa coisa, na troca, e errou no time. Deveria ter trocado antes. E agora o Fala Galera da Macaca, na tela. Na sua opinião, SAF é o único caminho que restou para a Ponte conseguir se reerguer? Nesse momento, sim. Nesse momento, e a coisa tem que ser muito rápida, tem que existir um exigido imediatismo aí. Então, nesse momento mas a opção por uma SAF séria, com garantias, com o perfil do investidor, saber se ele tem o lastro, com riqueza de detalhes e pormenores do contrato, especialmente das garantias para o associado. Nesse momento, não vejo outra alternativa. Vamos fazer uma revolução, mudar o marketing, mudar as pessoas, mudar a captação de recursos, mas isso leva tempo. Isso leva 2, 3, 4 anos. Então, nesse momento, o clube associativo faliu. Acabou.
Então não existe a possibilidade de se esperar um remédio que gere o tratamento a longo prazo. Tem que ser um tratamento de choque. Mas não assinar por assinar. Não assinar porque é a única opção. Não assinar porque é a sobrevivência. Não assinar porque é simplesmente uma questão de não ter outra opção. Existem outras opções. Nesse momento, o melhor para mim é o sim para a SAF, mas não o sim para fechar a SAF, para já dar o salvo-conduto ou para já dar a carta branca. Não é isso. Então, sim, estamos preparados para analisar e votar a proposta. Tudo bem. E que a proposta seja apresentada rapidamente e aí sim, profundidade total na análise, quem é, por quanto tempo é, qual é o valor, quanto vai ser investido no futebol, quais são as garantias, qual é o tempo de repasse. O que é repasse? O cidadão A ou a empresa A compra agora e tem 6 meses para repassar. E aí, já é dele, vai vender para quem? Vai vender alma para o diabo? Vai vender para um desconhecido? Para um aventureiro? Quanto tempo de carência será exigido por contrato para que essa SAF seja revendida? Quais são as garantias do clube para aquecer as promessas ou as cláusulas contratuais? Se elas não forem cumpridas, quais são as garantias do clube para desfazer, rescindir o contrato e voltar à condição de clube associativo sem sanções? Quais são as cláusulas contratuais que garantem, pelo descumprimento das obrigações, a rescisão e a volta à situação anterior? Tudo isso tem que ser discutido, mas não é na votação de hoje. Hoje é assim, estamos sim preparados e de acordo com a mudança para a SAF, desde que o contrato para que a mudança aconteça seja amplamente debatido por toda a nação pontepretana e estatutariamente por conselheiros e por todos os sócios. Nesse momento, imagino que não haja nada, nenhum remédio emergencial para que a ponte consiga, pelo menos, abrir os olhos. E ela precisa de uma sobrevida e de um remédio meio milagroso, porque nesse momento ela respira por aparelhos, dentro da UTI, está desenganada e com os olhos fechados, apenas esperando o desenlace. Então, sim, podemos analisar. E aí estão aqui algumas sugestões de questionamento que eu, se fosse sócio, democraticamente faria, antes de aprovar, sim, aí o contrato, aí o fechamento, aí a venda na sua essência. Batista. São 17h23 em Campinas. Rocha Autopeças. Quero falar da Rocha Autopeças agora para você. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja. Rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados, peças originais e de reposição, e mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Acesse agora
rochaautopeças.com.br. Confira o endereço de todas as lojas, são 7 lojas. Você também pode pegar lá o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. E lá no site também tem o regulamento da promoção Raspou Ganhou. É uma promoção de aniversário. Agosto é o mês de aniversário da Rocha Autopeças. 34 anos. Rocha Autopeças, agora na rua Doutor Buarque de Macedo, 431, Vila Nova, Campinas. Bandeirantes. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, falando a respeito do Guarani, né? Ontem o técnico Hélio Cizenando foi demitido pela diretoria do Guarani. Depois do último sábado, a derrota do Bugre, 3-1 de virada para o Botafogo, lá na cidade de João Pessoa, na Paraíba. O Guarani estava vencendo o jogo. Depois da partida, o Hélio Cizenando deu uma entrevista. Foi bem curta, a gente vai acompanhar o que ele disse. Acho que o primeiro tempo o Botafogo já se esperava, veio pro abafa, né? Tivemos que controlar ali, Kaique nos ajudou ali nos primeiros 15 minutos, depois fomos nos encontrando dentro da partida, né? Pudemos trabalhar mais a bola, girar o jogo e conseguimos fazer o gol. Terminamos bem o primeiro tempo. Segundo tempo, né? Depois de falar bastante da situação, teve jogadas pelos lados ali, acabou saindo o gol do adversário. Voltamos a equilibrar e no final tomamos esse gol aí que acabou nos complicando. Mas agora não adianta lamentar, temos que seguir, elevar a moral do grupo, achar a melhor solução para que esse jogo, né, antes trabalhamos durante toda a competição com uma certa gordura, agora já não tem mais gordura, é matar ou morrer. Então é levantar a cabeça, quem for homem, quem estiver contente com o Guarani, tem que estar e estar feliz para fazer o melhor jogo da vida. É corrigir o que foi no jogo passado, melhorar emocionalmente, né, focar, passar o que tiver que passar para que esse jogo, né, sendo o jogo da nossa vida, nós possamos sair vitorioso e classificado, que é o que importa. Bom, essas foram as últimas palavras do Hélio Cizenando como técnico do Guarani. Ele que deixa o Guarani na 7ª posição, faltando uma rodada para terminar a primeira fase, 27 pontos. Curiosamente, o Guarani terminou a primeira fase do ano passado com 27 pontos e na 7ª posição. E daí se classificou a próxima fase. Naquela oportunidade já tinha trocado de treinador, tinha mandado embora o Marcelo Fernandes e contratou o Matheus Costa, que estreou na 15ª rodada e estreou no derby diante da Ponte lá no Moisés Lucarelli, o jogo que foi 1-1. Bom, agora o técnico Humberto Louser, que foi apresentado ao elenco agora à tarde, né? Tem aí a imagem do Humberto Louser, foi apresentado agora à tarde. Ele amanhã provavelmente deverá ser apresentado para a imprensa. Efetivamente hoje, conhecendo os jogadores, conversando, ele tem pouco tempo para tentar acertar o Guarani para o jogo de sábado contra o Brusque, que vale a classificação à próxima fase da Série C do Brasileiro. Até aqui, jogo mais importante do ano para o Guarani. Vou passar alguns detalhes de como foi essa contratação do Humberto Louser. Até ontem nas redes sociais eu trouxe a informação que ele estava negociando a parte financeira e o Guarani tinha como plano B, já tinha consultado, mas não tinha feito proposta para o Alberto Valentim. O Alberto Valentim, que está morando em Minas Gerais, a 500 quilômetros de Campinas, não sei a cidade, mas o Alberto Valentim já tinha dado um aceite caso o Guarani quisesse fazer a proposta. Foi apenas consultado. E o Humberto Louser, o que ele fez para aceitar essa proposta do Guarani? Como ele gosta do Guarani, entende que é um projeto importante agora com a chegada da SAF, ele aceitou diminuir bem a pedida salarial, porque hoje o Humberto Louser é um treinador de Série B e Série A do brasileiro, né? Ele tem um salário mais alto, tem a comissão técnica, daqui a pouco eu vou passar os nomes da comissão técnica, porque ele vem com um auxiliar e também vem com um preparador físico. Então ele tem um salário mais elevado porque ele atingiu um patamar mais elevado, mas ele diminuiu o tanto que ele pôde
para ajudar e tentar acertar com o Guarani. Ele que é da cidade de Jundiaí, ou seja, aqui pertinho, né? Chegou muito rápido hoje na cidade de Campinas. E qual que foi a outra situação? Tem ajuda, vai ter ajuda do Roberto Graziano nos bastidores, que eu sei. E isso também foi muito importante. Ele soube do projeto da SAF e, é claro, como vai ter a ajuda do Graziano, um dos pedidos foi o seguinte: acertar os salários dos jogadores. Os jogadores estão com 1 mês e meio de salários atrasados. E um desses pedidos e acordos que teria sido feito foi o seguinte: olha, tem que quitar os salários dos jogadores, porque ele sabe, né? É difícil administrar elenco, por mais que o elenco seja bom, como é bom esse elenco do Guarani, mas com salários atrasados. Então ficou acordado que esses salários nos próximos dias serão pagos, possivelmente até antes do jogo contra o Brusque. Então, isso é muito importante para o Guarani reagir na competição. E eu já vinha falando, né, há muitos dias, olha, tem que pagar o salário, tem que arrumar alguma maneira de pagar o salário. Então, com a ajuda nos bastidores do Roberto Graziano, o Guarani está fazendo tudo isso. E vai ser muito importante, não só para a classificação no próximo sábado, se vencer o Brusque às 5 da tarde, mas principalmente para a segunda fase, onde são 6 jogos importantíssimos para o Guarani. Que o Guarani tem que fazer totalmente do que fez, diferente do ano passado. Quem sabe até pensar em reforços na próxima fase, porque se reforçou muito mal, até por falta de dinheiro e também por indicações do Hélio e do Frontini. Teria que pensar em reforços da próxima fase. Mas isso, é claro, é trabalho para o Frontini, trabalho agora para o Humberto Louser, junto com a diretoria, que estão tentando remontar a cara do Guarani na sequência da Série C. E o contrato do Humberto até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Quer comentar um pouquinho sobre essa situação do Humberto, Batista? Já já eu entro em outros detalhes. Sim, vou passar para os comentaristas. Mas antes eu tenho um recado para você. Aproveite, atenção, hein? Mês de agosto, a promoção na H+ Beni Center, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite a troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. A H+ Beni Center é referência em Honda, fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E ganhe check-up gratuito na troca de óleo com veículos multimarcas. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta segunda-feira, dia 24. Guarani acertou em demitir Hélio Cizenando e contratar Humberto Louser. O Humberto Louser, ele dispensa qualquer tipo de apresentação. Conhece o clube, é um treinador de muito valor, conhece futebol e tem capacidade de reverter a situação. Agora o Guarani errou da maneira que demitiu o Hélio Cizenando. Um jogo faltando para terminar a primeira fase, tinha que ter demitido lá atrás. Não faltando um jogo. Espero que dê tempo. De qualquer maneira,
sorte a Humberto Louser e respeito à opinião de todos e inclusive respeito à decisão da diretoria. O Humberto Louser tem condição de fazer um trabalho diferente, com toda certeza. Na sua opinião, SAF é o único caminho que restou para a Ponte conseguir se reerguer? Nessa situação que a Ponte se encontra, a SAF é uma possibilidade, mas sem conhecer detalhes da proposta, eu não posso dizer que essa SAF, essa proposta ou essa possibilidade possam melhorar a vida da Ponte na parte financeira. Eu desconheço, tenho aí algumas especulações. Então eu prefiro esperar e é uma decisão que os sócios, os conselheiros da Ponte vão ter que decidir. Batista. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião, né? O Humberto Louser fez exigências. Uma delas, já disse aí o Breno Beretta, pagamento dos salários antes do jogo decisivo, jogo que vai definir a vida do Guarani na competição, jogo de sábado. Então, a exigência é pagamento dos salários antes do jogo. O Humberto Louser sabe que a dificuldade realmente é imensa. Motivar um grupo que está contrariado porque não está recebendo os salários. Mas e aí, Tigrão, essas exigências são suficientes para que o grupo esteja motivado, entrar em campo sabendo que a parada é dura, difícil e ganhar o jogo. Não tem outro remédio para o Guarani, né? Pode até se classificar com empate, só que depende de resultados. E para não depender de ninguém, tem que ganhar o jogo. Tem 27, vai a 30, com 30 estará classificado. E aí, Tigrão, Bom, é fundamental, né? Essa questão salarial, é fundamental também a questão de definir uma premiação e é fundamental um ambiente menos carregado. E aí a gente tem que isentar o Hélio Cizenando. Que eu disse aqui outro dia, que é o seguinte, mesa que não tem pão só tem confusão. Então, às vezes, não é o treinador que transformou o ambiente num ambiente pesado e carregado. É o salário atrasado, é a insatisfação dos jogadores. Aí o estupim fica aceso o tempo todo e a bomba pode explodir a qualquer momento. Então a exigência do Louser para assinar, para que os jogadores tenham foco somente no futebol, somente em jogar, sem entrar com a mente atrapalhada e perturbada e preocupada com compromissos, ela é plausível. Agora vem uma pergunta. O Hélio, será que não pediu isso? Por que é que o pedido do Hélio não foi atendido? E a segunda pergunta. O pedido do Louser será atendido? O comendador entrou em campo porque o técnico é Louser e não entraria em campo se o técnico fosse o Hélio Cizenando? Então, com o novo técnico, eu ponho a mão no bolso. Com esse técnico que aí está, eu não ponho a mão no bolso. Então, vejam. Eu vou... Esse é o Louser. Eu vou, mas com uma condição. Eu preciso de uma garantia que sábado a grana estará no bolso dos meninos ou na conta bancária. Foi feita alguma consulta, porque o Guarani não tem o dinheiro. Ele consultou o possível dono da SAF, provável e certo dono da SAF, o Roberto Graziano. Roberto, seguinte, ficou impraticável aqui, tivemos que demitir o cara, não era nem essa a intenção, e estamos trazendo um cidadão aí que tem títulos no currículo, que conhece a divisão, que já subiu com a gente, que já dirigiu Série B, que já dirigiu Série A, que tem identificação com a torcida, que jogou futebol aqui e que debutou na carreira de treinador aqui. Estamos trazendo o cara, não tem melhor indicação.
mas ele está fazendo uma exigência. Podemos contar com um amigo? E aí vem a pergunta de 1 milhão. Sim ou não? Porque não adianta o Humberto Louser fazer a exigência e ele receber, tá ok, exigência será cumprida. Opa, legal, então vou baixar minha pedida aqui, tô indo. Tô pegando a Anhanguera aqui, já tô conversando com vocês em Louveira. Opa, já passei aqui o limite de município, já é Vinhedo. Ou já tô em Valinhos aqui, ó. É quase perto da casa do Tigrão. Tô chegando aí, o salário vai estar na conta? Então pode deixar o contrato pronto, eu já baixei a pedida, estou indo aí para assinar e para me apresentar para os jogadores. Essa é a pergunta de 1 milhão. Qual foi a resposta? Bota a bateria aí, vamos ver. Bota aquela bateria de suspense. Vamos ver. Qual foi a resposta do comendador? Sim ou não? Esta é a pergunta do milhão. E eu respondo, a resposta do comendador foi sim. Deu a garantia que vai pagar o Humberto Louser e também que vai pagar os jogadores antes do jogo. O Graziano já fez isso lá em 2016. O Guarani só subiu porque ele fez um aporte de capital de 3 milhões e 800. O Guarani não tinha condição de pagar, acabou o dinheiro. Uma situação muito parecida com essa. E aí ele entrou com 3 milhões e 800. A nível de empréstimo, que é o que ele está fazendo agora. E aí o Guarani conseguiu dar aquela arrancada e inclusive não só subiu, mas como também fez a final do campeonato, ficou com o vice-campeonato. Aquele jogo lá em Varginha. E agora, de novo, o Graziano está fazendo exatamente a mesma coisa. Tá aportando um valor. É evidente que isso depois, vai ser pago, entra como um empréstimo, mas contratou o treinador e também garantiu o pagamento dos salários. Bom, vamos lá, CH, sua opinião também nessas exigências e se tudo isso acontecer, que é o que indica que o Graziano é um cara sério se ele topou a parada. E a exigência do Humberto Louser é que não tenha nenhuma participação do CA. Ele quer autonomia total do vestiário nesse trabalho que ele vai fazer até o Campeonato Paulista do ano que vem, CH. Dessas duas exigências ali, 3 ou 4 que ele fez, ele quis o preparador físico dele também, eu acho que são pertinentes, porque ele conhece o Guarani e já deve ter tomado todas as informações, ele está muito certo, em relação a deixa o CA de fora do vestiário, pode até entrar tudo, mas não venha fazer interferência, porque apesar de todos serem abnegados e pessoas que querem o bem do Guarani, de futebol eles entendem muito pouco ou quase nada. E o seu Frontini, ele demonstrou com todas as letras que não é o executivo que o Guarani precisava. Vai continuar aí com certeza, mas a partir do momento, e ainda mais agora, quando tudo ficar sacramentado e for passado para o Graziano, eu duvido que no dia seguinte o Frontini continue como homem de futebol. O futebol é assim, é resultado, é trabalho feito, é objetivo. E ele realmente, quando precisou contratar, ele demonstrou assim, tudo bem que o Guarani viveu no momento que ele precisava na janela fazer com que as lacunas fossem preenchidas, ele não conseguiu. De repente por causa da grana, mas o futebol é implacável e em nenhum momento é justo, correto. Ele é implacável. Ou você ganha ou você ganha. Se você empata ou perde, você não presta. Se você ganha, você é bom, não é? Então, essas exigências, principalmente a de salário, eu faria a mesma coisa que o Humberto está fazendo. Porque ele precisa chegar com a casa arrumada, ou teoricamente,
conversar tete a tete ali, frente a frente com os principais líderes do grupo e realmente meter o machado em cima da mesa. Porque mais do que pagar em dia, ter comissão técnica nova e todos os aspectos que precisam para uma modificação, ele precisa minimamente contar com a colaboração dos jogadores. Porque nestas 8, 9 ou 10 partidas que o Guarani não foi bem ou oscilou, os jogadores têm muita culpa no cartório, muita. A partida contra o Botafogo, pelo menos 4 erros individuais gravíssimos aconteceram e, na minha opinião, foram determinantes para a derrota do Guarani. Então, o Hélio já faz parte do passado, não é? Página virada. Aliás, o Hélio fez de tudo, né? Todos os mandamentos, ele seguiu à risca para ser demitido. Né? Uma série de coisas que ele fez, eu lamento muito, eu não gosto dessa coisa de troca de treinador no meio da competição, mas o Guarani achou necessário e eu respeito. Eu, se fosse que trocar, eu trocaria lá atrás, não faltando um jogo para terminar o campeonato. Mas isso é página virada. Tomara que o Humberto tenha sorte, tenha sabedoria, ele tem capacidade, conhece o clube, e ele está muito certo de blindar o vestiário para tentar classificar o time em primeiro lugar e depois, se conseguir classificar, aí a coisa muda de figura. Porque vem tudo na mão dele, no colo dele para ele administrar. E ele tem sabedoria para administrar e subir o time. Então eu acho que é um passo de cada vez agora. Tem que dar todo o apoio aos jogadores e comissão técnica, a torcida tem que ficar do lado do time, não é? E deixar o jogo terminar de sábado. Depois se manifesta. Ou comemora ou cobra. Mas até o jogo de sábado, tudo que é possível dentro do clube e fora dele tem que ser todos remando para o mesmo objetivo, que é classificar o Guarani. Por falar em torcida, você disse hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, Breno, de que terá uma promoção com redução de preço de ingresso. Isso aí já está na pauta. O Guarani realmente vai reduzir o ingresso para sábado? Vai reduzir, Batista. Pelo que eu soube, vai reduzir. Até trouxe em primeira mão na tela da Band. Ainda não sei o valor. Se vai ser R$5, se vai ser R$2, mas vai reduzir. E a expectativa é de casa cheia. O torcedor tem que apoiar o Guarani. Não tem outro remédio. Para se classificar, precisa da torcida fazendo um caldeirão no próximo sábado no Brinco. Vai reabrir o tobogã nas últimas 2 partidas, que foram de segunda-feira. Não abriu o tobogã, mas agora vai reabrir. E a expectativa de um bom público. O Guarani ainda não divulgou, deve divulgar ainda hoje essa promoção de ingressos. O Humberto foi apresentado agora à tarde para os jogadores na reapresentação, boa parte do elenco fazendo trabalho regenerativo, outra parte já fazendo trabalho com bola. Quem sabe amanhã ele possa ser apresentado para a imprensa, ele que tem uma história muito bonita no Guarani como jogador. Eu já cobri o Guarani na época em que ele foi jogador e ele era um cara muito importante de meio campo e depois ele começa a trajetória como treinador, vale lembrar, naquela Série A2 do Campeonato Paulista, onde ele era o auxiliar e o Fernando Diniz era o treinador e de última hora, na véspera do campeonato, Fernando Diniz pediu demissão, foi para o Atlético Paranaense. Deram a missão para o Humberto e ele cumpriu muito bem. Primeiro campeonato dele como treinador, já subiu o Guarani na Série A2 do Paulista. E 2023, ele quase subiu o Guarani para a Série A do Brasileiro. Eu até acredito que se o Guarani tivesse contratado jogadores naquela oportunidade, eu sei que ele queria que tivesse contratado reforços, o Guarani teria subido em 2023 para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas quem sabe agora, para reescrever uma página, subir agora na Série C, ano que vem emendar, subir para a Série A do Brasileiro, com a SAF, eu sei que tem um respaldo muito grande para ele ter essas garantias. Aliás, sei também que passaram para ele a entrevista que eu fiz com o Roberto Graziano semana passada e sei que ele gostou bastante de
tudo que ele ouviu do Roberto Graziano também na entrevista a respeito do planejamento que o Graziano pretende fazer no Guarani. Vale lembrar que amanhã tem reunião do Conselho mais uma vez, eles vão se reunir para saber o que o Graziano respondeu com relação àquelas possibilidades de mudanças, algumas alterações do contrato, e eles vão sinalizar para os sócios, olha, a gente indica e aprova essa proposta ou não, a gente recomenda que não aprovem, e daí os sócios é quem vão definir. Vale lembrar, as assembleias para os sócios marcadas para dias 1, 2, 3 e 4 de setembro. Dia 1, o Roberto Graziano estará presencialmente apresentando para os sócios, como ele fez para os conselheiros, a proposta. Dia 4, votação híbrida. E a votação vai dizer o seguinte, primeiro, Guarani se torna SAF ou não, que é aquela votação que a Ponte vai fazer hoje com os sócios. Só que o Guarani vai votar as duas situações de uma vez só. Se torna SAF ou não. E aceita a proposta do Roberto Graziano ou não. Aí, caso dê tudo certo, no dia 4 o Guarani já se transforma em SAF e também já entrega para o Roberto Graziano. Porém, como ele disse na entrevista, que está nas redes sociais, está no meu Instagram, está no Instagram do portal Carlos Batista, está no Instagram da Rádio Bandeirantes, está no YouTube da Rádio Bandeirantes e também no YouTube do portal Carlos Batista, quase 20 minutos de entrevista para quem ainda não conferiu. Ele disse que para fazer toda a burocracia, o Guarani realmente, efetivamente se transformar em SAF, vai de 4 meses até 1 ano. Porém, eu sei nos bastidores que aos poucos ele já vai assumir já para o Campeonato Paulista. E agora a gente está vendo, né? Mesmo sem assumir, sem a garantia de que os sócios vão aprovar, ele já está ajudando o Guarani. Humberto Louser só veio porque tem as garantias do Roberto Graziano, que está ajudando muito nessa situação, não só de pagar o salário dele, como eu disse agora há pouco, mas também de quitar os salários dos jogadores. Os jogadores ontem, para se ter uma ideia, até citei hoje na tela da Band, muitos deles estavam comemorando a saída do Hélio Cizenando, para ver como estava o ambiente. Postaram situações de indiretas no status de WhatsApp, também nos stories do Instagram, muitos deles comemorando, e para se ter uma ideia, até mesmo os jogadores considerados titulares. Não vou citar aqui para não expor os jogadores, mas muitos comemorando. Eu sei que o ambiente não estava bom. E o Humberto Louser chega para mudar totalmente o ambiente e a gente já espera que no sábado isso possa acontecer. Jogo importante para o Guarani, é o último jogo da primeira fase da Série C. Um outro detalhe importante, Batista, o Brusque deve ter desfalques. Eu não sei se eles vão poupar jogadores. Por quê? Eu vou até fazer o levantamento de todos os jogadores que estão pendurados, mas vale lembrar, quem está pendurado, se tomar cartão nessa última partida, não joga o primeiro jogo da outra fase. Ou seja, o Brusque já está classificado. Se tem vários jogadores pendurados, para que vai colocar no jogo de sábado contra o Guarani? E a gente vai ouvir nessa semana ainda, já entrei em contato, já me deu o ok, como faço com todos, o técnico do Brusque, Igor Magalhães. A gente vai ouvir de maneira exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band também, o Igor Magalhães. O ano passado eu entrevistei ele estava no CSA, e esse ano ele está no Brusque fazendo uma grande campanha. Vai ser um jogo complicado, mas o Guarani precisa do apoio do torcedor nesse momento, Batista. É só uma pergunta aos comentaristas, vários torcedores, como teve uma mudança de treinador, perguntando sobre o Diego Torres. Diego Torres está de férias, o contrato não foi rescindido, tem, portanto, a qualquer momento, a possibilidade de interromper as férias e requisitar a reintegração do jogador. Agora, se você fosse o Guarani, faria isso? Começo com você, Tigrão. Batista, antes dos comentaristas, só vou passar um detalhe, até falei na tela da Band.
existe a possibilidade do Diego Torres e do Kevin, dos dois, que foi um grande erro, né? 2 grandes erros do técnico do Guarani, principalmente, né? Do ex-técnico do Guarani, o Hélio Cizenando. Então tem a possibilidade tanto do Diego Torres quanto do Kevin. E aí, Tigrão, você cancelaria as férias do Diego Torres e também o negócio de empréstimo. Qual é o time de Portugal que vai o Kevin? É o Penafiel, Penafiel, empréstimo, né? De 1 ano com opção de compra. E aí, Tigrão? Eu faria o seguinte. Pena. Fiel. Ele não vai mais. Pena, Fiel. Pena. E com relação ao Diego Torres, eu faria um estudo gourmet. Ô, Diego, você já não estava correndo, não estava sendo aproveitado. Quando entrava, infelizmente, não resolvia. Não jogou o futebol que você tem e o futebol que justificou a sua contratação. E a pergunta gourmet é a seguinte: nesses dias de férias, como foi o regime aí? Sobe na balança e tira uma foto e manda pra nós. Mas sem IA, hein? Tava com muita sede, pouca sede, foi pra Argentina, teve vinho, tava frio, foi tinto ou branco, só água. Passa um perfil aí de como é que foi a parte gourmet e a parte de treinamento pessoal. Aí ele passa. Com foto, testemunha, impressão digital. Tá bom. Tá bom, tá no peso, não abusou e tá treinando lá numa academia do primo dele lá na Argentina. Tá bom, então volta que você tá reintegrado. E você, CH, a sua opinião aí sobre o tema? Não tem nem muito espaço para 2 jovens, né? É uma pena. Eu ficaria com o Kevin, não teria feito o negócio, mas o garoto já está com a cabeça em outro lugar, não traria de volta. E o Diego Torres, de maneira nenhuma. Quando ele estava em forma, ele não convenceu e teve todas as chances. Então, os 2 negócios, eu continuaria com eles, deixaria do jeito que está, porque o Guarani tem elenco aí para poder dar uma reviravolta. Só para finalizar, por hora, Breno, ouvinte... Qual é o nome? Ouvinte Augusto. E ele está dizendo: queria saber do Breno se é verdade que teve jogador comemorando em status de WhatsApp grupos a saída do Hélio. Sim, vários jogadores, Batista, inclusive jogadores titulares, comemoraram a saída do Hélio Cizenando do Guarani. São 17h58, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000.
Iga Atacado. Tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo aqui na Rádio Bandeirantes, vamos destacar a vitória do Palmeiras, goleada sobre o Vasco em jogo realizado na tarde deste domingo no Nubank Park, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão de Carlos, Miguel Giai, Gustavo Gomes Barbosa, Alain Andrés Pereira, Mardon Freitas, Arthur e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Entraram ainda Kelvin, Murilo, Felipe Anderson, Emiliano Martínez e também Arias. A equipe do técnico Abel Ferreira. Já o Vasco da Gama de Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Sousa, Adson, Tietê, Thiago Mendes e Andrés Gomes, David e Facundo Colídio, que entrou, assim como Inestrosa, Ramon Rique e Nuno Moreira e também Riquelme Avelar. Os gols todos no segundo tempo, hein? Palmeiras com Flaco Lopes a 2, Vitor Roque a meia dúzia, Maurício a 10, Flaco Lopes de novo a 44 e Colídio a 48, diminuiu para o Vasco da Gama. Jogo que deve arbitragem do Braulio da Silva Machado. Ficha técnica de Palmeiras 4, Vasco da Gama 1, Campeonato Brasileiro da Série A. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 2 minutos em Campinas, ou 20 no ar. Fala, Batista, tudo bem aí, Batista? Poxa vida, né, meu? Eu vou falar o que eu já falei várias vezes, aí não tem jeito, né? Primeiro, a incompetência da diretoria do Guarani de esperar o último jogo para chamar o loser. Por que não chamou antes, né? E outra coisa, né? O jogador essa semana aí que deu entrevista, não lembro quem foi, o zagueiro agora, né? Que tava falando que tava tudo bem no Guarani, que não tinha nenhum problema lá, né? Culpa nenhuma tal, tava tudo certinho. E ainda jogou a culpa na imprensa, né? Que a imprensa é que planta notícia, né? Obrigação de vocês é realmente comentar e dar o parecer, né? Então, e aí o que aconteceu? Acabou o jogo, essa derrota vergonhosa, o técnico chegou lá, o Hélio falou o quê? Não, porque quem for homem na próxima partida, que joga não sei o quê, então descobriu que o elenco estava rachado e a diretoria aí, né? Agora, na última hora, vai tentar trazer aí o loser, né? Vamos ver o que acontece, né? Mas não é só depender mais do Guarani, né? Mesmo se o Guarani ganhar, os outros jogos agora é complicado, né? É uma vergonha, né? Absurdo que eles estão fazendo no Guarani já faz tempo, hein? Tá bom? Abraço a todos aí, Batista, Cinema em São Paulo. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos. Eu sou o Carlos do Centro. O Hélio Cizenando, essa é a impressão que eu tenho, não estou afirmando, mas a impressão que eu tenho é que o Hélio Cizenando, ele tinha o grupo rachado. Não por conta do próprio grupo, mas pelas decisões dele, né? Então ele não tinha o controle do grupo na mão e o time do Guarani sempre esteve sem comando. Essa é a grande verdade e é por isso que o Guarani nunca conseguiu um padrão de jogo e manter o segundo tempo como sempre fez no primeiro, tá? E a outra coisa a respeito da SAF,
quanto tempo a SAF do Guarani vai demorar aí para ser colocada em prática, né, para que a gente sinta os resultados, tá bom? Obrigado, um abraço, Carlos do Centro. Abraço, Carlos, mais um. Batista, boa tarde. Será que agora com a volta desse técnico aí, aquele gringo lá, o Diego Torres, será que ele vai ter chance no Guarani? Ele foi desligado já? Acho que ele é um bom jogador, quem sabe, na mão desse novo técnico aí não dá uma liga boa. Vamos ver, será que ele consegue voltar ou já foi desligado? É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Abraço, Luiz. Já passamos pelo tema, inclusive com a análise dos comentaristas. Mais um. Boa noite, Batista. Eu sou Jéssica, torcedor da Ponte Preta. Batista, a Ponte não tem outro caminho. O caminho da Ponte é a SAF. Tem que acertar, senão vai fechar as portas. Agora o Guarani, eu acho que ele errou, cara. Errou porque mandou um excelente profissional embora. Esse técnico é bom, esse cara é bom. Esse cara é bom. O problema do Guarani não é técnico, o problema do Guarani é grana, é dinheiro. O Guarani está no mesmo caminho da Ponte Preta. Jogador não aceita atrasar salário. Mas estão corretos, porque ninguém trabalha de graça. Quem trabalha de graça é relógio. E assim mesmo, se não colocar pilha, ele não trabalha. Nem relógio trabalha de graça, eu que falei errado. É isso aí, nem o relógio Magno trabalha de graça, na verdade. Mais um. Oi, Batistão e pessoal da Band. Eu sou bugrino e acho que não classifica. E esse time do Guarani é um time de mercenário, time safado, sem vergonha, certo? Porque qual time da Série A aí tá pagando em dia, tirando Flamengo e Palmeiras? Qual a situação dos times da Série A e da Série B? E o Guarani tem que ficar pagando em dia a Série C? Se tivesse ainda em primeiro lugar, tudo bem. Mas o time tá aí nessa condição aí. É um bando de sem vergonha. Pra mim pode demitir, acabando esse campeonato aí, do goleiro ao ponta esquerda, como se falava antigamente. Maximiliano Perugini. Ok, bugrino um abraço, do osso à pele. Um abraço, mais um. Boa noite, pessoal. Boa noite, Batista, Tigrão, CH, Breno, todo mundo aí. Aqui quem tá falando é o Luiz de Campinas, Jardim do Trevo. Na minha opinião, acho que ficou mais do que claro que de fato foi os jogadores que queriam derrubar o treineiro, porque da forma que jogavam o primeiro e o segundo tempo, todo jogo, primeiro tempo, praticamente ganhava o jogo, chegava segundo, morria e entregava. Ou empatava, ou o adversário virava. Então, e ainda mais a última fala do Cizenando acabou que corrobora com essa minha interpretação de que ele foi derrubado. Ele foi derrubado independente se é por salário, né? E ele tentava fazer um meio campo ali com a diretoria para ver se pagava, mas também é complicado em relação se ele der muito a cara a tapa, a diretoria manda ele embora, ou se ele também não dá, e aí os jogadores não correm por ele, fica naquele, né? Tinha que ser um pouco político ali. E, enfim, vamos ver, né? Se o nosso digníssimo loser vai conseguir fazer essa galera jogar, porque é um grupo de jogador mala, é um grupo de jogador que se não receber, eles não vão jogar para subir, isso é um fato. Não adianta ter loser, não adianta ter o Guardiola, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser, né?
Abraço, obrigado. No Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. Neste mês de agosto está valendo caipirinha pinga-limão só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio para consumo no Ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml sai por apenas R$ 60,00. Marca a combinar lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Chega mais porque o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme a promoção com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. Rua Boa Ventura do Amaral 788, bem ali na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Ponte Preta, direto estádio Moisés Lucarelli, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, acaba de ser suspensa a Assembleia Geral Extraordinária, onde conselheiros e associados da Ponte Preta votariam sim ou não para a constituição de uma SAF no clube. Quando a Assembleia estava prestes a começar, o presidente do Conselho Deliberativo, José Armando Abdala Júnior, já tentava iniciar, é claro, muito tumulto, pessoal da oposição que é contra a SAF e o pessoal que é a favor também, aquele bate-boca, aquela conversa com um tom mais elevado. E o presidente do conselho, o doutor José Henrique Abdala, tentava controlar ali os ânimos no momento em que chegou um oficial de justiça com uma liminar representada aí por 3 pessoas, uma delas tendo o ex-diretor de marketing e comercial da Ponte Preta, o Ricardo José Silva. Então, esse advogado entregou essa liminar e aí o doutor José Henrique Spessi pediu a palavra nesse momento no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli, no Salão Nobre denominado Pedro Pinheiro, e pediu aos conselheiros: vou ler aqui essa liminar, vou entender, preciso de 5 minutos. Naquele momento, a Assembleia foi suspensa durante 5 minutos para que o diretor jurídico da Ponte Preta, como eu disse, o doutor José Henrique Spessi, pudesse ler ali a liminar e entender o que estava acontecendo. E após ler essa liminar da Justiça, ficou definida que a Assembleia Geral Extraordinária precisará ser remarcada, ou seja, foi anulada na data de hoje, dia 24 de agosto. Agora, o processo volta do zero. Precisa sair um novo edital, uma nova convocação, e aí, quem sabe, os conselheiros vão poder votar sim ou não para a constituição de SAF. Ou seja, neste momento, não terá assembleia cancelada por forças maiores, por decisão da Justiça. Batista? É um problema muito sério que pode acarretar, né? Porque vamos imaginar o seguinte: eu não tenho conhecimento do conteúdo dessa liminar, mas decisão de juiz tem que ser cumprida, não tem o que fazer. Agora, essa Assembleia não ia se comprometer com A ou com B, não se tratava disso. É para mudar o regime de administração do clube. Inclusive com a preocupação, porque vai mudar o sistema tributário. E sendo SAF, o sistema tributário é menor. Então a Ponte já está atrasada com relação a isso. Já deveria, porque a lei da SAF é de agosto de 2021. Então tinha que já ter se aparelhado para se transformar em SAF, independentemente se tivesse ou não alguma empresa que estava interessada. E também devia ter entrado na RJ. Então essa liminar é uma liminar que pode comprometer a existência imediata do time da Ponte, inclusive na competição que está disputando, que é
à Série B. Bom, vamos com informações do time. Falando do futebol, a Ponte perdeu para o Avaí, mas tem que continuar a sua luta, o seu calvário aí dentro da Série B e volta a jogar domingo. E aí, Pedro Piscinato? É isso, Batistão. A Macaca entrou em campo ontem, mais uma vez foi derrotada dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora já são 18 partidas sem conquistar uma única vitória. Um time mais uma vez modificado ontem, conseguiu segurar a equipe do Avaí durante o primeiro tempo, mas com apenas 30 segundos da segunda etapa, a Macaca já acabou sofrendo gol e aí foi por água abaixo. Jogadores com condições físicas limitadas, o técnico Márcio Zanardi até destacou isso na entrevista coletiva, por exemplo. Algum tempo atrás, na partida, há 2 rodadas atrás, que o Rodrigo Souza foi utilizado, o Zanardi revelou que o jogador não tinha condições de jogar nem 20 minutos, acabou estourando, é novamente desfalque, não jogou ontem, deve ser desfalque para a próxima partida. E o Zanardi revelou também que o André Lima vive uma situação parecida. O jogador, o volante, assim como o Léo Gomes, também está no limite por conta de todo o desgaste físico, pelo número alto de jogos, pela sequência de partidas, e o Zanardi falou isso na coletiva. Vamos conferir as palavras do técnico da Macaca. Boa noite, Zanardi, Pedro Piscinato da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse sobre o departamento médico. A gente tem uma lista extensa aí de jogadores que estão no departamento médico, o Porfírio, o Barcelos, o Rodrigo Souza, que você citou, o Kevson e o Elvis perderam aí o restante da temporada, mas eu gostaria que para essa semana, uma semana livre, o próximo jogo é apenas no próximo domingo. Existe a expectativa desses jogadores, do Cafu voltar? E gostaria que você falasse também sobre o retorno do Murilo Cavalcante. Se ele tinha totais condições ou voltou naquela mesma situação do Rodrigo Souza pela falta de jogadores à disposição. Bom, você perguntou e já respondeu, né? A gente tem que tomar cuidado com o Murilo. Ele tinha condições de jogar 20 minutos ali. Talvez uma situação... A lesão dele reincidtiva ali, bem complicada. Acho que tudo que está acontecendo no departamento médico, você vê, o Porfírio ficou 2 anos sem jogar. E aí uma sequência muito grande de jogos. E aí quando a gente consegue, com um elenco maior, a gente ia conseguir controlar os jogadores. Acabou estourando. O Danilo, a mesma coisa. O Danilo teve um LCA, veio de uma recuperação. Já não são jogadores novos, né? São jogadores já aí. Erramos ali na situação do Rodrigo. O Rodrigo queria jogar. Então tá disponível uma coisa, né? Aí o jogo fica muito aberto. Esses jogadores jogaram com muita hombridade antes da hora, sabendo o cenário que tá a Ponte Preta. A gente correu um sério risco. O André não era para jogar. Se fosse qualquer lugar normal, as coisas, o André, o Léo não jogariam hoje. Então, correndo sério risco de estourar e a gente colocando os meninos, né? Colocando os meninos num momento bem difícil. Então é isso, é uma série de situações, né? Lesão de cruzado a gente não tem como controlar. E quando você tem lesão muscular, você precisa conseguir controlar todas essas situações. Se eles têm condições de jogar, mas como o elenco está curto, eles foram para o sacrifício. E aí a gente assume o risco, né? Então essa é a questão que nós temos. Então tá aí, Batista, mais problemas, jogadores que podem virar novos problemas para o técnico Márcio Zanardi. Por outro lado, ele terá os retornos do Miguel e também do Sérgio Palácios. Os jogadores cumpriram suspensão na partida de ontem contra o Avaí. O elenco da Ponte Preta se reapresenta na quarta-feira, ganhou folga hoje e amanhã também. Jogadores se reapresentam na quarta e aí, tempo de preparação até a partida de domingo contra o América Mineiro. O Zanardi vai observar melhor esses jogadores, vai ver com calma se o André Lima, Léo Gomes, por exemplo, tem condições de retornar. O Porfírio e o Barcelos também, que estão com problemas musculares. É claro, muitas dúvidas ainda para essa partida de domingo contra o América Mineiro. Vale lembrar que a última vitória da Ponte Preta foi justamente contra o Coelho, no dia 24 de abril. Mais de 120 dias aí tem vencer, no total 18 rodadas, e a Ponte Preta vai encarar o América no próximo domingo. Batista. Vamos lá, CH, tá aí a Ponte Preta para você comentar. Eu gostaria até de comentar da liminar, mas
como você disse, eu faço coro à sua colocação, sem conhecer o conteúdo da liminar, não dá para a gente ficar comentando especulação, e eu acho isso ou acho aquilo. Então, eu espero tomar ciência até amanhã para poder comentar. Sobre o jogo, a Ponte, ela lutou muito, mas tecnicamente falando, ela não construiu algo que pudesse merecer, não é? Uma outra sorte. Eu estou falando tecnicamente. Como é um time recheado de garotos, menino até 17 anos, a gente até fala um pouco com o coração, porque vê efetivamente o que está acontecendo com o time dentro do campo. Não é? O time tenta e não tem qualidade técnica, não tem aspecto emocional que suporte, não há nenhum suporte estrutural fora de campo para poder realizar um trabalho. Então, eu não queria que isso tivesse acontecido. Nós vivemos isso todos os dias no Campeonato Paulista e tudo está se repetindo, infelizmente. Eu lamento muito, mas eu fico assim com um sentimento de muita tristeza pela situação da Ponte e por esses jovens jogadores que uns são bons, outros nem tanto, estejam tendo que passar por tudo isso que eles estão passando. E principalmente o comandante do time, que faz o que pode, mas efetivamente não consegue resultado diferente, porque não há a mínima condição de trabalho na Ponte hoje, Batista. E você, Tigrão, a sua opinião também sobre a Ponte Preta às 18h20, Tigrão. Bom, a Ponte, desde as eleições de 2021, mais especificamente de 2021 para cá, e a eleição foi no dia 20 de novembro de 2021. Uma eleição tumultuada, uma eleição cheia de questionamentos, e dali para frente aquilo que sempre foi uma espécie de flagelo na Ponte, que é a briga política. Certa vez um grande dirigente histórico na história e na existência da Ponte, ele disse o seguinte: o grande problema da Ponte são os pontepretanos. E ele parece que teve a exata noção, foi muito assertivo naquilo que disse, e obviamente a história está mostrando que ele estava correto e com muito senso de futurologia. Parece que lia o futuro e que isso iria acontecer. Então eu não tomo partido, até porque eu não sou conselheiro e nem sócio. Eu só entendo que a Ponte, hoje, ela não tem situação e oposição. Ela tem inimigos. E tudo isso se acirrou, mas isso é histórico. Mas se acirrou de uma maneira muito acentuada, marcante, depois das eleições de 2021. Então, eu fico com a seguinte sensação, que enquanto não houver uma bandeira branca e que as pessoas se sentarem na mesma mesa, situação e oposição, mas espíritos desarmados, sem ódio, que a Ponte hoje, volto a dizer, não tem opositores, tem inimigos, é uma guerra. É uma verdadeira guerra. Quem está no poder não aceita nenhum tipo de interferência de quem não está no poder, e quem não está no poder não aceita quem está no poder. Então vira uma guerra, existe no meio desse tiroteio de mísseis atômicos para todo lado, uma instituição gloriosa de 126 anos. E ela tem recebido todas as balas perdidas. E no jogo de domingo que vem, pode acontecer, pelo manifesto dos jogadores, tendo sido ele um instrumento de pressão ou não para a votação de hoje, mas eles disseram,
se não for acertado até dia 25. Dia 25 é amanhã. E a votação seria hoje. Eles vão tomar medidas mais radicais. O que é medida radical? Greve já teve. Abandono de concentração já teve. Falta o quê? WO? Eu espero que isso não aconteça. Então eu não estou tomando partido e eu estou entendendo aqui o seguinte: é utópico, e eu tenho consciência disso, aquilo que eu vou dizer. Mas enquanto todos não se sentarem à mesa e entenderem que a instituição está se esvaindo em sangue e que todos têm algo a dar, quem está no poder e quem está fora do poder, são todos, até prova em contrário, ponte-pretanos. Mas hoje vale a vaidade, a rivalidade, dentro do mesmo clube uma rivalidade impressionante, uma guerra aberta e, acima de tudo, o sentimento que predomina, chamado ódio. E esse sentimento se instalou desde 1900. Sempre teve oposição, mas ele se potencializou depois das eleições de 2021. E ao andar da carruagem, corre a ponte um risco muito sério. Eu não quero me manifestar sobre a liminar, não conheço o teor dela, a gente vai esperar maiores informações, mas no momento em que volta tudo a estaca zero, não sei o que pode acontecer. E eu me manifestei minutos atrás, ainda aqui nesse programa, na abertura da minha participação no Fala Galera. A princípio não tem outra saída, tem que ser a SAF. Mas qual SAF? Essa SAF precisa ser sabatinada, estudada profundamente. O contrato e tudo aquilo que eu já falei aqui, e não vou ser repetitivo. A SAF pode ser uma solução paliativa, um tratamento de morfina para uma dor insuportável. Mas ela talvez não seja o remédio definitivo. Só que nesse momento, a ponte dramaticamente está entubada, desenganada na UTI com os olhos fechados. E, pelo jeito, o ódio instalado, e eu não estou tomando partido, levará a ponte a morrer. Então, é utópico isso, mas precisaria unir forças. Eu sei que o ambiente não permite isso, que o ódio que povoa o coração de todos, ele não permite isso. É uma projeção utópica. Mas eu vou me permitir dizer, ou prevalece a instituição e todos conversam e tentam um acordo honesto, vamos fazer assim, assim, assado, ensopado. A oposição vota a favor com condições. E a situação aceita as condições com ressalvas, mas salva a instituição. Se continuar a guerra aberta, se continuar Ucrânia versus Rússia, o principal vai morrer, que é o povo. O principal vai chorar, que é a torcida. Ela não tem nada com isso, mas não pode continuar assim. A liminar eu não conheço, alguém vai tentar derrubar a liminar e com isso a ponte vai batendo todos os recordes negativos. Então não seria o momento de alguém humildemente, despojado de vaidade, desprovido de vaidade e com um pouco mais de desprendimento e de amor ao clube, de qualquer um dos lados, levantar uma bandeira branca e convidar o oponente inimigo a contribuir a se sentar na mesma mesa, e essa atitude tem que ser de um dos lados. E o lado que tomar essa atitude entrará positivamente para a história do clube. E o outro lado, não sei se oposição ou se
situação que aderir a essa manifestação também entrará para a história do clube positivamente. Ou a Ponte vai desaparecer. É o que eu penso. Sem tomar partido, sem dizer quem está certo ou está errado, mas convictamente projetando a morte da Ponte. Que eu gostaria nunca de dizer isso aqui na minha existência, enquanto eu estivesse aqui no planeta. Mas a morte está anunciada. São 18 horas e 29 minutos em Campinas. Igatacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Aproveite tudo para abastecer a sua casa ou o seu negócio com preços muito mais baixos. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Confira ofertas imperdíveis do Igatacado. Chocolate Snickers, sabores 40 gramas, R$ 2,79 cada. Amendoim Mendorato, 1 kg e 10 gramas, R$ 16,98. Azeite de oliva Cotineiro, extra virgem, 500 ml, R$ 22,90. Feijão Oliron Carioca, 1 kg, R$ 6,98. Ofertas válidas somente nesta segunda-feira, dia 24 de agosto. E tem muito mais na loja toda. Pague as suas compras com um cartão de crédito, de débito, vales alimentação e pagamentos digitais. Ou com cartão Tricard do Igatacado. Igatacado. Lojas abertas até às 22 horas. Em Campinas, nos Amarais e Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba também. Saiba mais, acesse iga com H, iga.com.br. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C, porque neste final de semana foi realizada a 18ª rodada, a penúltima desta primeira fase da competição, com os seguintes resultados. No sábado, o Guarani perdeu para o Botafogo da Paraíba de virada por 3-1. Paysandu fora de casa venceu o Ituano por 1-0. Floresta fora de casa derrotou o Volta Redonda por 2-1. O Santa Cruz bateu o Caxias por 2-0. O Anápolis fora de casa ganhou do Confiança por 1-0. Ontem, Inter de Limeira e Figueirense empataram por 0-0. 1-1 para Brusque e Amazonas. O Maringá de virada ganhou do Barra por 2-1. O Maranhão goleou o Itabaiana por 4-1 e o Ipiranga venceu a Ferroviária por 1-0. Classificação atualizada: Brusque 31 classificado, assim como o Botafogo da Paraíba com 30 pontos. Classificação encaminhada do Paysandu e também da Inter de Limeira, ambos com 29. Santa Cruz é o quinto com 28 para o Ipiranga, o Guarani cai para o 7º lugar com 27 e a Ferroviária na 8ª colocação com 27 pontos. Hoje os grupos da segunda fase. Um dos grupos, Brusque, Inter de Limeira, Santa Cruz e Ferroviária. O outro, Botafogo, Paysandu, Ipiranga e Guarani.
ainda brigam pela classificação. Maranhão 27, Maringá 27, Floresta 27, Amazonas 25, 25 também para o Figueirense. Caxias, Ituano, Volta Redonda estão na zona intermediária. O Anápolis é o 17º com 18, Barra o 18º com 18. Itabaiana ocupa a 19ª colocação com 17, está no Z2. E o Confiança, 13 pontos, já está rebaixado. Jogos da última rodada, todos no sábado às 5 da tarde. Tem Itabaiana e Botafogo, Paysandu e Maringá, Caxias e Inter de Limeira, Guarani e Brusque no Brinco, Anápolis e Santa Cruz, Barra e Volta Redonda, Figueirense e Maranhão, Ferroviária e Confiança, Floresta e Ituano, Amazonas e Ipiranga. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ontem jogando no Nubank Park, o Palmeiras voltou a vencer no Brasileirão. Goleou o Vasco pelo placar de 4-1. O Corinthians perdeu para o Coritiba fora de casa por 2-1. Santos e Mirassol empataram por 1-1. O São Paulo fora de casa perdeu para o Lanterna Chapecoense por 1-0. Hoje, fechando a rodada 8 da noite, tem Botafogo e Atlético Paranense. Tivemos ainda, por esta rodada, que foi a 24ª, o Fluminense batendo o Remo por 2-1, Inter e Atlético Mineiro 0-0, Cruzeiro 2-1 no Flamengo, e tivemos ainda no Bavi a vitória do Bahia sobre o Vitória, ou o triunfo do Bahia sobre o Vitória por 2-0, e o Bragantino derrotando o Grêmio por 1-0. Classificação do Brasileirão: Palmeiras 51 pontos, Flamengo 45, Flamengo segue com um jogo a menos, Atlético Paranense 41. Na zona do rebaixamento estão Mirassol, Remo, Vasco e Chapecoense. Para fechar, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem jogando no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta conheceu mais uma derrota. Perdeu para o Avaí pelo placar de 2-0. Ainda por esta rodada 24ª, o Ceará bateu Londrina por 2-1, 1-1 para Cuiabá e Goiás, também para São Bernardo e Náutico, 0-0 para Operário e Vila Nova. Criciúma perdeu a segunda consecutiva, 2-0 para Fortaleza. Hoje, 7h30, tem Atlético Novo Horizontino, Sport e América Mineiro, Juventude e CRB amanhã. Amanhã também, 7h30, tem Atlético Goianiense e Botafogo. Na Série B, a liderança do Criciúma com 44, Juventude é o segundo colocado com 42. A Ponte Preta segue na lanterna com apenas 10 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Avaí, que já tem 29 pontos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h36, ouvinte no ar. Boa tarde a todos da Band. Aqui é o André, de Hortolândia, torcedor do Guarani. Aonde está o japonês? Japonês. Onde está o japonês, Breno Beretta? Eu acho que ele está se referindo ao Ryuta Takahashi, né? O Ryuta Takahashi, ele está jogando na segunda divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Ele sempre posta aqui pelo União Frederiquense, segunda divisão do futebol do Rio Grande do Sul, e ele está emprestado até o final do ano, Batista. Ouvinte no ar. Batista, boa tarde, tudo bem? Então, eu dar uma opinião aí. Eu vi o Tigrão falou que o time do Brusque, próximo adversário do Guarani, vai ter a mala, né? Mala preta, mala branca para os jogadores. Mas eu assisti o jogo do Brusque ontem, Brusque e Amazonas. Esse time não tá com essa bola toda não, hein? O Amazonas só não ganhou por falta de sorte ali. Teve bola ali que o goleiro deles fez uns 2 milagres e o resultado para eles de 1-1 foi em casa, né? Jogando com
com sua torcida foi bom, mas eu acredito que o Guarani, se ele jogar bola mesmo, que tem condição de jogar e pôr a bola no chão, esse time aí não tem condição de ganhar do Guarani, não. O Guarani vai vencer e com todo o apoio da torcida também, eu acredito que vai se classificar. Um abraço, Zé Oliveira do São Bernardo. Abraço, Zé Oliveira. Ô Batista. Oi, bebê. Sobre o Brusque, eu tô aqui com os jogadores pendurados, né? Pra se ter uma ideia, o Gazão e o JP Martins, eles tomaram o terceiro cartão amarelo, estão fora diante do Guarani. Aí os outros jogadores que estão pendurados, Alex Paulino, Davi Gabriel, Jeff... Caiu a imagem. Voltou? Voltou? Repita, por favor. Então, jogadores que estão fora do jogo. O Gazão e o JP Martins. O Gazão é titular e o JP Martins, ele é reserva, tomaram o terceiro cartão amarelo. Aí, jogadores que estão pendurados. Alex Paulino, Davi Gabriel, Jefferson, JP Martins, aliás, JP Martins já tá fora, né? O Nogueira e também o Medeiros. O Nogueira, por exemplo, é o goleiro, né? E esses jogadores que estão pendurados, se eles tomarem cartão amarelo contra o Guarani, eles ficam de fora do primeiro jogo da próxima fase. Eu acredito que o Igor Magalhães vai poupar boa parte desses jogadores, porque o Brusque já tá classificado. Aliás, caiu de novo, né? Perdemos o contato com o Breno Beretta. 18h40, voltou. Não sei se está no ponto, Humberto Louser, ele acabou de gravar um vídeo, o Guarani soltou nas redes sociais, primeiro vídeo dele, ele vai ser apresentado amanhã à tarde, eu estarei no Brinco, primeiro vídeo dele falando a respeito da importância da torcida para o jogo de sábado. Quando tiver no ponto, Humberto Louser, ele gravou esse vídeo muito importante aí, esse primeiro contato com a torcida bugrina. Aliás, a torcida, pelo que eu vi nas redes sociais, nas mensagens que eu recebi, gostou bastante. Quase que 100% de aprovação a contratação do Humberto Louser, contrato até o final do Campeonato Paulista de 2027. Ele ganhava junto com a comissão técnica lá no América Mineiro, para se ter uma ideia, na casa dos R$200 mil. E ele baixou a pedida dele, né? Deve estar aí na casa de 180, por volta disso. Vai ter uma premiação, é claro, se ele tiver o acesso também no Guarani, mas é muito importante que o Guarani faça esse investimento de um treinador no quilate que é o Humberto Louser. Não sei, já está no ponto, Batista? Sim, pode chamar. Então vamos lá, vamos ouvir o Humberto Louser. Alô, nação bugrina, que quem fala é Humberto Louser, passando aqui para convocar todos os torcedores para que possam comparecer no sábado. A gente vai precisar muito do apoio de vocês na arquibancada, a gente sabe dessa força. Eu, por 2 vezes, como treinador, pude experienciar essa força da arquibancada. Então, mais uma vez, eu venho fazer esse pedido para que vocês possam comparecer nesse momento que a gente mais precisa, para que vocês possam estar junto conosco, jogando do início ao fim, nos incentivando, nos empurrando em busca dessa classificação, para que a gente possa continuar a sonhar pelo nosso objetivo maior, que é voltar à Série B. Tá aí Humberto Louser, terceira passagem no Guarani, a gente espera que possa ser vitoriosa, com mais um acesso importantíssimo, e amanhã ele será apresentado às 2 da tarde no Brinco, Batista. São 18h42, voltamos ao estádio Moisés Lucarelli. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Oi, Batistão. Logo após a minha entrada aqui no Esporte em Debate, o doutor José Henrique Spessi veio até a sala de imprensa para dar explicações, esclarecer para o torcedor pontepretano e também para nós da imprensa o que aconteceu. Eu separei um trecho aqui dessa fala do doutor José Henrique Spessi. Nós vamos poder conferir aqui no rádio em 85,7 e também quem nos acompanha
pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos ouvir as palavras do Dr. José Henrique Spessi explicando a situação e também o adiamento da Assembleia Geral Extraordinária desta segunda-feira. Boa tarde a todos. Na verdade, a decisão é do presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Armando Abdala. Por outro lado, eu, como diretor jurídico, nesta ação, a Associação Atlética Ponte Preta, que é a requerida, a ré. Então, solicitamos, ele solicitou que a gente fizesse uma análise das determinações havidas nessa liminar, que chegou durante o início da Assembleia. Ela ainda não havia sido instalada, quando então advogados dos autores, que são alguns associados da própria Ponte Preta, conseguiram a decisão liminar, em que nesta ação, além de vários pedidos, um deles era inclusive para suspender a Assembleia Geral. Essa orientação, esse pedido não foi acolhido, mas a juíza concedeu, a pedido desses autores, algumas obrigações de caráter operacional, logístico, por exemplo, que um tabelião acompanhasse todos os trabalhos e registrasse uma ata notarial com vários detalhes individuais de cada associado que estaria votando, e outras obrigações. E nós, obviamente, não estávamos aguardando uma decisão dessa natureza. O clube não se preparou do ponto de vista logístico, operacional, são muitos associados, o salão ele comporta todo mundo, mas em condições para dar mais fluidez a uma assembleia dessa natureza, não para se cumprir esses detalhes operacionais logísticos, de forma que, se fosse a decisão de continuar a Assembleia, isso seria praticamente impossível hoje. Então, até conjuntamente com advogados autores, que nos reunimos, eu pela Ponte Preta, o advogado dos autores e o presidente do Conselho, foi basicamente um encaminhamento, quase que um consenso, de que por prudência e até para atender efetivamente as obrigações que a liminar determinou, o presidente do Conselho, o Dr. Abdala, então entendeu por bem postergar a data da Assembleia, para que o clube venha se preparar do ponto de vista operacional, logístico, exatamente para fazer cumprir rigorosamente a Assembleia. Então tá aí as palavras do doutor José Henrique Spessi, esclarecendo o que de fato aconteceu no Salão Nobre Pedro Pinheiro, aqui no estádio Moisés Lucarelli. Como eu disse antes da fala do doutor José Henrique Spessi, a Assembleia estava prestes a começar e aí chegou essa liminar da Justiça, que, segundo informações, foi um pedido de 3 conselheiros, Gustavo Valho, Ricardo José Silva e também Eduardo Lacerda. Esses conselheiros fizeram esse pedido na Justiça, o pedido foi acatado e aí, em decisão em conjunto ali do Dr. José Henrique Spessi, representando o Corpo de Direito da Ponte Preta, o José Armando Abdala Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, e também o advogado desses 3 conselheiros, foi decidido que a Assembleia será remarcada até para a Ponte Preta conseguir atender todos esses pedidos que estavam na liminar. Batista. E aí, CH, quero fazer quero pontuar, porque o que aconteceu, né, pelo menos para mim, ficou claro que o pedido de liminar foi acatado pela juíza, porque o pedido de liminar são detalhes que, segundo aqueles que pediram, há necessidade de se ter esses detalhes como um tabelião, por exemplo, para acompanhar quem vai votar. Então é por isso, esse é o motivo. Agora nós já temos o motivo pelo qual foi concedida aí a liminar.
Me parece a distância que quem conseguiu a liminar, né, os advogados que entraram com essa liminar, ou com os sócios ou conselheiros, eles querem alguns esclarecimentos que detalhadamente a gente não sabe o que é efetivamente, não é? E eu acho que isso é absolutamente normal. Não precisava chegar no ponto que chegou. Você marca a Assembleia, daí uma liminar suspende a Assembleia. Isso é muito ruim para a imagem da ponte, isso atrasa a vida da ponte, e eu não estou fazendo campanha para a SAF acontecer ou não acontecer, mas se a juíza concede uma liminar, é porque o pedido é legítimo de quem está solicitando tais documentos. Eu espero que rapidamente a ponte apresente e essa Assembleia realmente, com um pouco mais de paz e tranquilidade, aconteça. Bom, Tigrão, se tiver alguma colocação a fazer, né, pode fazê-lo também às 18h49, Tigrão. Eu quero ter acesso primeiro ao teor da liminar, Batista. Sabe por quê? O doutor Zé Henrique Spesse, olha, não foi questão de suspender por qualquer outro motivo, é questão logística, do ritual, que tem que ser lavrada uma ata notarial, tem que ter um tabelião, tudo bem, mas para mim não esclareceu. Esse pedido foi atendido baseado em quê? Então eu prefiro, nesse momento, manter o meu comentário anterior de que as coisas vão de mal a pior, né? E tudo isso de 2021 para cá, em função de ter ficado muito acirrada a disputa, que ficou pessoal, que ficou, em alguns momentos, fruto do ódio, virou revanchismo, né? De 21 para cá, e isso vai aniquilando qualquer possibilidade, e os motivos aí estão, vejam a campanha, vejam a situação do clube, e aí quem está dentro sempre alega que é problema de administrações anteriores, que herdaram uma dívida inadministrável. Isso é quem está dentro. Quem está fora alega outras coisas, como, por exemplo, mas não tinham conhecimento da dívida, visto que a época desta administração que aí está, desde 2021, da situação do clube, visto que o diretor financeiro, que foi nomeado na época, que foi eleito para essa nova administração que se iniciou em 21, ele fazia parte da administração anterior e tinha todos os dados, as pessoas não se conversaram, então é um emaranhado muito grande. A coisa é mais profunda do que parece, muito mais profunda do que parece. Então, eu gostaria de não me aprofundar mais. Perfeito. Sem conhecer tecnicamente maiores detalhes sobre a liminar. 18h52, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias.
Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Dr. Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h54, hoje até as 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E atenção, se aí na sua localidade não tem a Aroma das Ervas nas lojas físicas, agora você pode comprar pela internet. Neste momento, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tem uma arte com os produtos da Aroma das Ervas. E tem também o QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code, vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. E aí você poderá fazer as suas compras lá na loja da Aroma das Ervas na Amazon. Ah, e não deixe de saborear o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa noite. Quem fala aqui é o Pico, da turma do Cambuí de Campinas. Batista, pode escrever aí, depois você me cobra. Guarani ganha domingo, ganha os 3 primeiros jogos do quadrangular e vamos subir. Vamos subir, tem que acreditar. Esses negros tá falando aí que não vai subir, nunca foi no campo, não vai no campo, não faz nada, fica dentro de casa vendo TV. E é melhor que continue assim. Fica em casa, não vai no jogo, não. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui Sérgio do Guanabara. Hoje o meu comentário aqui vai pro Tigrão. Tigrão, seguinte, eu acho que o nosso time tá bem, apesar de estar na lanterna. Ele tá bem, pô. A gestão tá boa, a presidência tá boa, a vice-presidência tá boa, o treinador é muito bom, o elenco é muito bom. Tudo tá indo bem no caminho certinho. Eu só acho que não podia ter tomado de meia dúzia ontem, né, Tigrão? Pô, senão a gente sofre muito, cara. Né? Eu sei que você tá chateado, eu também tô. Meia dúzia é muito, né, Tigrão? Um abraço, Tigrão. Até, valeu, tchau. O sujeito encaminhou de novo, né? Esse comentário, provavelmente ele mandou isso lá depois do jogo com o Vila Nova.
E aí encaminhou de novo um comentário vencido. Acabou passando, mas não deveria ter passado. Ouvinte no ar. Ô Batista, boa noite. Aqui é o Valdem, Jardim Paraíso, aqui próximo ao campo do Guarani. Batista, com certeza o Guarani vai subir, porque o Loser é o técnico ideal para o Guarani. E agora o Graziano também é torcedor do Guarani, e a torcida do Guarani tem que estar em peso lá, mais de 10 mil pessoas sábado lá para empurrar o time para nós subir. Um abraço para vocês aí, Batista. Abraço, lembrando que a rodada inteira será no sábado às 17 horas. Todos os jogos serão, portanto, no mesmo horário. E aí não tem essa, né? Vai dar uma enrolada aqui porque esse resultado nos interessa. Não. Todos, e é assim, já faz alguns anos que isso vem acontecendo. Aí o que os delegados têm um representante, né, da CBF que fica ali na beira do gramado com o WhatsApp. Então, tem que esperar. Eles ficam se comunicando. Aí, quando todos os times estão alinhados, aí é dado um comando. E o cara na beira do gramado, ele dá o comando para o árbitro autorizar todas as partidas ao mesmo tempo. É evidente, né, que vai ter uma diferença com relação quando terminar o primeiro tempo. Tem jogo que dá 3 minutos, tem jogo que dá 5, tem jogo que dá 8 minutos, e aí tem que esperar de novo o começo do segundo tempo para alinhar de novo. Mas todos os jogos serão às 17 horas. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Palmeiras acerta a venda do atacante Alan ao Manchester City. Clube inglês pagará 40 milhões de euros, 240 milhões de reais na cotação atual. O contrato do jovem atacante será de 5 anos e ele dificilmente participará do jogo contra o Santos nesta quarta, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pauta 2. Apesar da derrota para o Lanterna Chapecoense, São Paulo vai manter o técnico Dorival Júnior no comando da equipe. A queda de rendimento no Brasileirão e a proximidade com a zona de rebaixamento não mudaram os planos da diretoria tricolor. Pauta 3. Vasco confirmou o jogo contra o Vitória em São Januário, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, após a tentativa de levar a partida para o Maracanã. O consórcio Fla-Flu, gestor do Maracanã, negou o pedido do Cruz Maltino, apesar de haver um acordo para uso do estádio quando o calendário permitir. Começo com você, Tigrão. Qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa situação, né, do São Paulo no campeonato, que conseguiu perder para uma equipe que conseguiu a sua segunda vitória apenas, já no adiantado da hora, que é a Chapecoense, é uma situação que preocupa, hein? Preocupa muito o torcedor são paulino. E claro que não é o momento aí de demitir absolutamente o Dorival Júnior, né? Não é o momento agora. Vai ter que manter o treinador, até porque a multa é gigantesca e o São Paulo não tem grana. Não tem como segurar essa onda aí. Agora, vai manter. E como é que fica o São Paulo se aproximando? E outro dia teve uma pergunta aqui nesse mesmo quadro, aliás, foi no Na Lata, aqui na rádio. O São Paulo briga por o quê? Ele briga por o quê? Ele briga por Libertadores, briga para ser campeão, briga por Sul-Americana
ou luta para não cair? Eu fiquei meio sozinho nessa e disse, nesse momento, a grande preocupação do São Paulo e a sua grande empreitada é se manter na Série A para 2027. E aí a zona de rebaixamento vem se aproximando drasticamente, mas a diretoria, em função, provavelmente, da multa, vem e banca o Dorival Júnior. Até porque eu acho que não adianta demitir o treinador. Ninguém dá jeito. Mas o São Paulo vai caindo pelas tabelas, um tricampeão mundial, um tricampeão de Libertadores e ameaçado aí de ir para a Série B no ano que vem. Então, a gente vê aí dos 4 grandes, o Palmeiras voando, bem administrado, e São Paulo, Corinthians e Santos numa luta cabeça a cabeça para ver quem é pior administrado e quem dá mais vexame. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi sobre o Palmeiras, essa venda que o Palmeiras está acertando do Alan para o Manchester City, né? 40 milhões de euros, dá cerca de 240 milhões de reais. Vai ser um desfalque importante para a sequência da temporada, até para esse jogo contra o Santos na Copa do Brasil. Mas o Palmeiras mostra a cada dia que passa que tem a melhor base do Brasil hoje. A Leila organizou o clube, investiu nos jogadores da base, o Abel Ferreira coloca os jogadores da base sem medo para jogar e o resultado é esse. Tá lucrando muito com esses meninos, virou uma safra de jogadores sem parar. E é claro que esse é o caminho, não só do Palmeiras, mas de outros times do futebol brasileiro. E o Palmeiras é por isso que é um dos clubes mais bem administrados do futebol nacional. Vai fazer falta? Vai, mas eu tenho certeza que o Palmeiras vai revelar mais jogadores ainda ao longo desse ano, Batista. E você, CH, qual é o tema que você escolheu? A situação do São Paulo é muito delicada, né? É uma sequência, são mais de 10 jogos sem conseguir uma vitória no Campeonato Brasileiro, isso preocupa demais. O próprio Dorival, na última coletiva, acabou fazendo uma meia-culpa, dizendo que ele vai ter que mudar o curso do trabalho dele para ver se algum resultado acontece. Resultado prático, porque teoria tem um monte, o São Paulo tem vários jogadores nota 5, essa é a grande realidade, e para piorar, ainda não paga os salários dos caras. Então é uma situação complexa, complicada, e é bom o São Paulo colocar as barbas de molho em relação a rebaixamento, Batista. Ouvinte no ar. Mensagem de texto. Carlos Batista. Deixa eu ver quem é que tá falando. Sérgio do Guanabara. Sérgio Santana. Carlos Batista, a decisão liminar é sempre uma exceção. O padrão é o julgamento do mérito no fim do processo. São requisitos obrigatórios da liminar a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo. Portanto, a Justiça viu esses requisitos no pedido e concedeu a liminar. A Justiça não decide liminarmente à toa. Sérgio do Guanabara. Abraço para você, Sérgio. Muito obrigado aí pela sua participação. Boa noite, Batista. Eu concordo totalmente com o Breno. Agora que finalmente o Hélio está fora, o Kevin tem que jogar, pois ele joga mais que o João Marcelo e vai render muitos milhões ao Guarani. Abraços, Adilson Souza. Mas e aí, Breno, já cancelou o negócio com o Penafiel ou ainda não? Ainda não, Batista. Existe a possibilidade. Pelo que eu sei, existe tanto a possibilidade do Kevin voltar, quanto a possibilidade do Diego Torres voltar. Mas ainda não está confirmado se os dois vão voltar, Batista. Boa noite, Miguel dos Campos Elíseos, Campinas.
Os jogadores da Ponte disseram que se não virar SAF, hoje vão entrar em greve. Será que vão cumprir? Olha, eles não disseram, né? Eu não sei se o Breno tem a nota aí, o Pedro Piscinato está lá no estádio, está fora da escuta momentaneamente. Aquela nota do Elvis, quando ele publicou, mas era uma nota de consenso, né? Não uma nota pessoal, era uma nota dos jogadores. Ele falava em medidas, providências que seriam tomadas caso não se transformasse em SAF no dia 24. Você tem essa nota fácil aí, hein, bebê? Tô pegando aqui, Batista, eu tenho aqui na minha galeria, ó, só um minutinho que eu já vou achar, ó, achei aqui. Então, lê pra gente aí, por favor. Ah, sim, achei. Ó, os jogadores da Ponte Preta estão há cerca de 6 meses sem receber e vivendo uma situação que não pode mais ser ignorada. Neste momento é fundamental que a SAF avance e seja apoiada como uma alternativa para colocar as contas em ordem, garantir os salários e dar condições dignas de trabalho aos atletas e funcionários. Sem uma solução concreta, quem acaba pagando a conta são justamente os trabalhadores que estão dentro do clube. Os jogadores e funcionários precisam receber para conseguirem honrar seus compromissos, atletas e funcionários passando necessidade junto com seus familiares. A Ponte Preta precisa de responsabilidade, investimento e principalmente de uma solução que permita ao clube voltar a honrar seus compromissos. A partir do dia 25 de agosto, que é amanhã no caso, se nada mudar, iremos ter que tomar medidas amparadas pela lei, que é parar o futebol até que atletas e funcionários recebam seus salários. Apoio aos jogadores, apoio a uma solução para a Ponte, foi o que postou na semana passada o Elvis e os jogadores da Ponte, Batista. Então, o ouvinte está correto, né? A nota fala de paralisação, é isso, né? É um trecho da nota que fala de paralisação. Amparado na lei, né? Amparado na lei, exato. Existe a lei de greve, né? O trabalhador pode fazer a greve, então é por isso que ele está dizendo aí, amparado na lei. Ouvinte mandando para cá suas mensagens. Batista, quando os sócios do Guarani vão votar a SAF do Guarani? Abraços, Cavalcante. Bom, o Breno já vem informando essas datas. Qual é a próxima assembleia? Amanhã tem uma assembleia, na verdade uma reunião dos conselheiros de caráter consultivo para eles informarem, né, se eles recomendam ou não que os sócios aprovem a SAF. Independente do que eles disserem amanhã e do que mudar de cláusula, as assembleias com os sócios estão marcadas para dias 1, 2, 3 e 4 de setembro. Dia 1, apresentação, dia 2 e 3, discussões e dia 4, as votações. Se o Guarani se torna SAF ou não, que seria a mesma situação de hoje da Ponte, que eles não votaram, e uma outra votação, se aceitam ou não a proposta do Roberto Graziano. Deixa eu só mandar um recado, aproveitar aqui, Batista, o Leandro Ortiz, ele me pediu para dar esse recado, ele é presidente da Liga Casa do Inter, né? Ele é torcedor do Internacional também, né? Ele organiza campeonatos de futebol de botão. E ele está precisando de uma ajuda financeira para comprar vários tipos de materiais, bolinhas, goleiros, traves, mesas. E ele precisa de uma ajuda de R$250 por mês. Quem puder ajudar, eu vou deixar o Pix aqui, porque ele faz campeonatos muito interessantes. O Pix está na tela para quem está acompanhando no YouTube, é CPF dele, 18809409 817, vou repetir, 1880 9409 817.
Ele é presidente da Liga Casa do Inter, tem o Instagram também. Eles organizam vários campeonatos de futebol de mesa, o futebol de botão. Já jogou botão, Batista? Já joguei botão. Gostava muito do jogo de botão. E até usei na tela da Band. Teve uma Copa. Acho que da África do Sul, né? Eu peguei uma mesa de botão, não lembro qual foi a Copa. Peguei uma mesa de botão e as seleções eram os botões. E os comentaristas explicavam taticamente como é que as seleções iam jogar. No período da Copa, a gente não podia usar imagem, porque não tinha os direitos. Então como falava o Faustão, né? Se vira nos 30. E deu muito certo. Vai com o botão. Demais. Trouxemos vários ex-jogadores para participar ali ao redor da mesa. Mais tarde, depois, a Rede Globo de televisão nos copiou, hein? Lançou também a mesa tática. Só que uma mesa sofisticada, cibernética, toda ela feita ali, né, com movimentos. A nossa não, Tigrão, a nossa eletrônica. Era raiz, né? Jogo de botão. A nossa era raiz. A nossa era raiz, foi um baita sucesso, mas ninguém se aproximou de você, Batista. Isso aí, eu brinco sempre aqui, eu tiro onda, mas aquela lá, ninguém se aproximou. Você foi o concurso. Ninguém joga melhor com o botão do que você. Ouvinte no ar. Dá uma atualizada pra gente. Eu sei que esse assunto de SAF aí parece que não vira próximo capítulo, mas a gente tá aí, né, com essa votação do dia. Os jogadores vão fazer greve. E aí, a partir de amanhã, você acha que dá tempo de ter algum aporte para dar uma limpada, tirar a transfer ban e pagar esses atletas que estão no elenco da Ponte para, pelo menos, a Ponte terminar o ano? Ou você acha que pelas próximas semanas ou próximas 2 semanas corre realmente risco do WO? A gente vê muita coisa aí pela internet, muitos canais falando, mas nada como fonte mais segura e confiável como vocês. Um abraço. Abraço, muito obrigado. WO eu acredito que não vai acontecer, né? Porque os jogadores têm uma carreira e se partir para isso, eles vão ficar marcados para todo sempre que aconteceu esse tipo de situação. É evidente que a situação é terrível e ninguém merece passar por isso. Eu torço para que tenha uma solução. Aporte de capital seria feito caso a Assembleia tivesse sido acontecido e o sim tivesse vencido, que era exatamente o que se pretendia fazer na reunião de hoje, transformar o clube em SAF. E aí, essa empresa que faria o aporte já venceria uma possível concorrência? Quer dizer, nem concorrência tem, porque até agora apareceu apenas uma empresa. Mas pelo documento que eu vi quando estive lá, esse dinheiro entraria como um empréstimo. Agora, a empresa não vai fazer o aporte de capital se não tiver pelo menos a possibilidade do clube se transformar em SAF. Então não tem nem a possibilidade, então por que a empresa vai fazer esse empréstimo? Aí a Ponte tem que arrumar esse dinheiro, esse aporte com um banco ou algum investidor de outra maneira. Não será com essa empresa, né, que faria o aporte caso na Assembleia de hoje tivesse sido aprovado o sim. Bom, o ouvinte participando aqui, Rogério do Ouro Verde. Boa noite, acabei de ver o vídeo, reunião, discussão a pedido de renúncia por todos os conselheiros. Rogério do Ouro Verde. Tem um vídeo aí, né?
Tá rolando a internet. Eu vou passar os vídeos aí, eu tenho aqui, Batista, eu vou passar aí pra gente soltar. São vídeos, ele tá se referindo... Tem áudio ou não? Só... Para quem está no rádio, aparece o Marco Eberlin, vice-presidente, diretor de futebol. A impressão é que está discutindo com alguém da oposição. Isso aí é momentos antes do instante em que o representante da Justiça compareceu lá com a liminar para cancelar ou adiar a Assembleia de Sócios que votaria pela SAF sim ou não na tarde de hoje. Tarde, começo de noite, final de tarde, começo de noite. Ninguém vai tumultuar. Claro que tá tumultuando. Para, porra! Para, porra! O marido não dá para identificar, né, o que é que estão falando. O que um está falando, o que o outro está falando. Há uma discussão ali. É uma discussão acirrada, mas não consigo ouvir o que é que está sendo dito. Isso é dentro do Salão Pedro Pinheiro, salão nobre do estádio Moisés Lucarelli. Tem mais algum vídeo ou não? É esse aí, né? Tem mais um que eu vou passar aqui, Batista. Eu tô editando ele agora, vou passar já. Isso aqui o ouvinte, aproveitando o gancho do Tigrão, falou tudo dessa rivalidade terrível dentro da ponte. Parabéns, Tigrão. Edson Luiz Magri, distrito de Souzas. Distrito de Souzas, onde nasceu a minha querida mãezinha, que está morando no céu desde 1971. Morreu com 42 anos. Nasceu no Arraial dos Souzas, que depois se transformou em Distrito de Souzas. Boa tarde, Batista e equipe. Infelizmente vou fazer uma analogia com uma doença desgraçada que tem acontecido com a Ponte Preta, um tumor maligno que está se alastrando nos corredores do Majestoso. Infelizmente, neste momento, não temos remédio para essa doença, nem situação, nem oposição, todos malignos. Alain Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, Ponte Preta. Abraço para você, Alain Oliveira. Obrigado aí pela sua participação. Ô Batista. Oi. Esse vídeo que eu passei, esse tem bastante áudio do protesto do pessoal. Perfeito. Esse vídeo mostra uma parte aí dos conselheiros protestando contra a atual diretoria, né? Exatamente. Esse o áudio está bastante claro, deu para ouvir bem, né? E agora na lata. Responde na lata. Os comentaristas respondendo na lata de hoje. Vamos ver aqui o que é que a produção preparou. São Paulo foi o segundo time a perder da lanterna Chapecoense no Brasileirão. Com o resultado, na Arena Condá, a Tricolor chegou ao 10º jogo consecutivo sem vitória no campeonato. Na sua opinião, São Paulo é um forte candidato ao rebaixamento nesse Brasileirão? Começo com você, CH. Sim, acho que é um forte candidato. Se não se cuidar, pode ter problema. E para você, Tigrão? A sua reflexão. Tá ameaçado. Tá ameaçado. É candidato ao rebaixamento, sim, a não ser que
mude completamente de eixo de ação. Do jeito que está indo, tá tombando de bico o São Paulo. E para você, Breno Beretta, a sua reflexão aí sobre o tema? Para mim também, forte candidato ao rebaixamento. A cusparada que Reinaldo do Mirassol levou de um torcedor do Santos na Vila Belmiro no empate por 1-1 deve virar denúncia no STJD. O ocorrido pode entrar no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que responsabiliza clubes por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem, invasão de campo e lançamento de objetos nos estádios. Se o Santos for punido, pode sofrer multa de 100 a 100 mil reais, além de perder de 1 a 10 mandos de campo, ou ser obrigado a atuar com portões fechados. E aí, o Santos deve ser punido por esse caso da cusparada ou não? Começo com você, Tigrão. Deve ser punido, sim, porque foi uma vergonha aquilo lá. Deve ser punido, sim. Eu vi, eu fiquei com nojo, literalmente, porque uma cusparada no rosto do Reinaldo, que é um cara educadíssimo, e eu fiquei com vergonha da raça humana. Isso não pode voltar a acontecer. E você, Breno Beretta, a sua reflexão sobre o tema? Eu acho que o Santos deve ser punido, mas acho que o Santos deve dar exemplo também. Coloca facial, uma maneira de entrar do torcedor no estádio, e proíbe esse cara de entrar por 10 anos, pelo menos, na Vila Belmiro. E você, CH, a sua reflexão sobre o tema, por favor? Eu acho que vai ser punido, e o Santos teve a oportunidade de identificar o torcedor que tinha que sair do estádio preso. Não fez isso. Então, com certeza, o Santos será punido. Se o Santos conseguiu identificar, o Santos pode escapar da punição. Sim. E é exatamente isso que tem acontecido, né? Quando o clube consegue identificar o torcedor e toma as providências, ele consegue escapar da punição. Eu acredito que será exatamente isso que vai acontecer, né? Oi. Não, eu tenho a imagem é nítida. Tá muito fácil de identificar. Na sua opinião, quem joga pior? Grêmio Internacional, São Paulo, Santos, Vasco ou outro? Começo com você, CH. O Vasco. E você, Tigrão? Vasco. Breno Beretta. Eu acho que o Vasco e o Santos estão pau a pau. Pedro Piscinato, direto do estádio Moisés Lucarelli. O Pedro Piscinato acompanhou as notícias. Faz um resumo daquilo que aconteceu hoje, onde estava programada uma assembleia para votar o sim ou não da SAF da Ponte Preta. Diz aí, Pedrão. É isso, Batistão. Essa assembleia estava marcada para a primeira chamada às 17 horas, a segunda chamada às 17h30, e quando essa assembleia estava prestes a começar, chegou uma liminar da Justiça a pedido de alguns conselheiros, um advogado, melhor dizendo, representando alguns conselheiros da Ponte Preta, e entregaram essa liminar ao presidente do Conselho Deliberativo, o José Armando Abdala Júnior, e aí se reuniram o Abdala, o doutor José Henrique Spessi, que é o diretor jurídico da Ponte Preta, o advogado desses conselheiros. E o que dizia essa liminar? Que a Ponte Preta precisava seguir, para que a Assembleia pudesse seguir o seu estatuto, pudesse acontecer normalmente, precisaria de uma série de situações, inclusive um tabelião anotando todos os conselheiros que votariam. Como isso não seria possível naquele momento, por conta da liminar ter chegado em cima da hora, o pessoal decidiu que isso será remarcado. A Ponte Preta vai reunir aí
tudo que é pedido nessa liminar e aí vai convocar uma nova assembleia, vai ser publicado um novo edital para que aí sim conselheiros votem sim ou não para a criação da SAF na Ponte Preta. Vamos seguindo. O elenco pontepretano se reapresenta na quarta-feira. Antes da última partida, os jogadores emitiram uma nota oficial dizendo que se não fosse aprovada a SAF, eles fariam algumas, não punições, mas tomariam algumas medidas aí que podem impactar diretamente o futebol. E é claro que a gente vai seguir acompanhando e trazendo todas as informações aqui na Rádio Bandeirantes. Batista. Breno Beretta, o seu destaque final do Guarani, a sua despedida. Bom, hoje Humberto Louser assinou contrato com o Guarani, já se reuniu com o presidente Rômulo Amaro, com o Frontini, para traçar as diretrizes nessa reta final da Série C e também já se apresentou para os jogadores. Boa parte deles fez academia. Amanhã começam efetivamente os trabalhos com bola. Humberto Louser será apresentado oficialmente para a imprensa a partir das 14h. Estarei lá e amanhã no Esporte em Debate, a partir das 17h, todos os detalhes da coletiva de apresentação do Humberto, que assinou o contrato até o final do Paulistão 2027. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Valeu, CH, abraço pra você e até amanhã. Valeu, um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Tigrão, tô com saudade. E ela fala Tigrão, Tigrão. Tigrão, ela tô com Tigrão. saudade. A língua no dente, Tigrão. Ó, Tigrão. Fica bem sensual, né? Tigrão, tô com saudade. Não, eu tenho que dizer pra você o seguinte. Minha pleclara, minha querida cabritona. Não adianta você perder tempo não, que eu sou bem casado. E não... Encerrou ou não? Falou tchau? Boa noite. Ah. Até amanhã, se Deus quiser. É, porque deu uma gasopada aí no final aí, não sabia se tinha encerrado ou não. É o delay, né? É o delay, não engasopou nada não. É que eu tô com um delay aqui que eu vou falar pra você, não é nem delay, é Vanderlei. E na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Tchau. Agora,